Espero que todos estejam na paz de Cristo. Primeiramente, eu quero agradecer à Igreja de Adamantina pelo convite para estar fazendo essa reflexão com vocês através deste canal, que eu creio que tem alcançado a vida de muitas pessoas, tem sido bênção na vida de muitas pessoas. E para a nossa reflexão, o texto que eu escolhi está em Mateus capítulo 14, versículo 22 até o 33. Ali nessa passagem fala sobre o momento em que Pedro anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Um pouco antes nós vimos que Jesus estava realizando milagres e ele estava num lugar longe de tudo, e os seus discípulos chegaram até Jesus pedindo para que Jesus despedisse a multidão, para que eles pudessem se alimentar e procurar repouso, porque tinha muitas mulheres, muitas crianças. E Jesus perguntou o que eles tinham, e os discípulos falaram que era pão e peixe. E Jesus ali fez a multiplicação dos pães e dos peixes, alimentou ali a multidão e logo em seguida despediu. E os seus discípulos foram à frente, porque Jesus falou: vão indo, que eu vou despedir a multidão e logo eu alcanço vocês. E Jesus despediu a multidão, ele foi orar, ter um momento ali com o Pai, e logo em seguida ele foi ter com seus discípulos. Mas os discípulos já estavam adiante, já estavam mar adentro, quando Jesus resolveu ter com eles. E quando os discípulos viram Jesus vindo sobre as águas, eles ficaram com medo, ficaram amedrontados. Alguns acharam que era um fantasma. E Pedro disse: se fores tu, Senhor mesmo, que faz com que eu vá ter com você. E Jesus olhou para Pedro e falou: vem. E Pedro, ali numa ousadia muito grande, ele colocou o seu pé sobre a água e foi ter com Jesus. Mas enquanto Pedro estava com seu foco, que era ir ter com Jesus, ele estava andando sobre as águas, ele estava vivendo o sobrenatural de Deus. Porque humanamente andar sobre as águas é impossível. Mas quando Deus coloca o sobrenatural dele, isso acontece. E é o que estava acontecendo com Pedro. Mas em determinado momento, Pedro, ele sentiu medo e ele começou a olhar as ondas, ele começou a sentir o vento forte bater no seu rosto e ele ficou com medo. E naquele momento, Pedro começou a afundar, porque ele tirou o seu foco, que era Jesus, e colocou o seu foco nas adversidades que estavam ali. Ele colocou o seu foco no vento, nas ondas, e ele começou a afundar. Quantas vezes na nossa vida a gente está com o nosso foco em Cristo, só que aí vem os problemas, vem as lutas, e a gente tira o nosso foco e a gente começa a afundar. Medo, é natural nós termos medo, mas nós não podemos deixar que o medo atrapalhe a nossa fé. Nós não podemos deixar que o medo faça com que a gente afunde. Nós temos que estar firme olhando para Cristo. O nosso foco tem que ser Cristo. Em meio a tudo isso que está acontecendo no mundo, no Brasil, essa pandemia do coronavírus, muitas vezes isso quer ser o foco da nossa vida, mas nós não podemos deixar. Nós temos que estar com o nosso foco ligado em Cristo. Tem um ditado que eu acho bem bacana, e eu acho que você até conhece, que fala o seguinte: não diga para Deus que você tem um grande problema, mas diga para o seu problema que você tem um grande Deus. Então, no meio de tudo isso que está acontecendo,
Nós temos um grande Deus. Nós temos um Deus que cuida da gente. Tudo está nas suas mãos. A palavra nos fala que Ele conhece, Ele chama pelo nome cada estrela. Então Ele conhece a minha vida, Ele conhece a sua vida e Ele está no controle disso. Muitas vezes a gente quer desanimar, porque eu não sei o que você está passando, eu não sei se o seu problema é financeiro, se o seu problema é familiar, eu não sei se o seu problema é uma doença na família, mas só que o seu foco tem que estar em Cristo, a sua fé tem que estar firmada em Cristo, porque Ele nos fez uma promessa. Ele falou que em meio às incertezas, em meio a tudo que acontece, Ele estaria conosco, em meio a todos os problemas que Ele estaria conosco e que era para a gente não temer. Então, diante de tudo isso que está acontecendo, não temas, olhe somente para Cristo, que o seu foco esteja ligado em Cristo, porque nele nós somos mais do que vencedores e Ele está cuidando de nós. Ele está cuidando da sua igreja, Ele está cuidando da sua família, Ele está ao lado de cada um de nós. E que nós não possamos ser como Pedro, olhar para as adversidades, somente para as adversidades. Elas muitas vezes nos amedrontam, elas nos causam medo, mas o nosso foco tem que estar em Cristo. Se nós estivermos ligados em Cristo, a nossa fé estiver firmada em Cristo, nele nós somos mais do que vencedores. Aquela mulher do fluxo de sangue, já havia 12 anos, está em Mateus também, no capítulo 9, versículo 20. Depois, se você quiser ler. Ela tinha uma doença já há 12 anos, que privava ela de muitas coisas. Para ela chegar até Jesus, tinha uma grande multidão. Era quase impossível ela chegar até Jesus. Mas o foco dela era tocar em Jesus. O foco dela era Jesus. E ela venceu tudo isso e tocou em Jesus. E de Jesus saiu virtude e curou aquela mulher. Então, que o seu foco, em meio a tudo isso que está acontecendo, seja Jesus Cristo. De repente você não pode estar congregando, congregue em casa, ore em casa, aproxime-se mais de Deus. Esteja fazendo o seu culto doméstico. Em meio a tudo isso, louve ao Senhor, saiba que Ele está cuidando de nós. Então que essa reflexão ela possa alcançar o seu coração, para que a sua fé esteja em Jesus Cristo. Que você possa sentir o cuidado de Deus. Que você possa saber que em tudo, nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece, nada foge ao olhar de Deus. Deus está cuidando de tudo. Ele cuida de cada detalhe da nossa vida. Basta que nós nos aproximemos dele. Basta que a nossa fé esteja firmada nele. E é isso que eu tenho para falar para vocês. É isso que eu tenho que falar para mim e para você. Que em meio a tudo isso, não perca a sua fé. Não perca o foco. Em meio a tudo que está acontecendo, Deus está no controle de tudo. Não perca o foco. Que o nosso foco seja o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus eu agradeço e orei pela sua família, pela sua igreja, pelo seu país. Ore pelo mundo, para que todos entendam que o Senhor Jesus está no controle de tudo.